Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema muito importante, muito delicado e também doloroso, que é a questão palestina. E para isso nós convidamos a Soraya Misler, que é jornalista, ela é mestre, doutora em estudos árabes e conhece profundamente, vem dessa cultura também. Então, bem-vinda, Soraya. Eu gostaria de iniciar perguntando a você sobre um pouco sobre o que é Gaza. As pessoas, eu acho que confundem um pouco a Palestina com Gaza, aí tem a Cisjordânia, né? Depois a gente pode falar também sobre a questão da autoridade palestina, o que é o Hamas também. Então, passo para você falar um pouquinho sobre a faixa de Gaza. Ok, obrigada, professor Marcelo, pelo convite. Olá a todos e todas. Agradeço muito pelo espaço para nos ouvirem. Então, Gaza é a área mais densamente povoada do mundo, tem 360 quilômetros quadrados, mais ou menos, um território bastante pequeno, menor do que muitos estados do Brasil, e são 2,4 milhões de palestinos que vivem ali. A maioria já são refugiados da Nakba. Nakba é a palavra árabe que significa catástrofe, e é como os árabes e os palestinos se referem à formação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. E, de fato, para os palestinos, para o povo palestino, foi uma Nakba e é uma Nakba, porque Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina, a partir da expulsão de 800 mil palestinos, entre os quais o meu pai, meus avós, meus tios, né, a minha família, e destruição de mais de 500 aldeias, entre as quais a aldeia da minha família. E a maioria dos que vivem em Gaza, então, são oriundos deste processo de 48, já são refugiados de 1948, deslocados internamente. Gaza, então, está sob cerco criminoso, desumano, israelense, desde 2000, cerco direto desde 2007, são 2006, 2007, quando, em 2006, o Hamas, que é um partido político, venceu as eleições legislativas democraticamente. Estados Unidos e Israel não aceitaram, e então Israel impôs esse cerco a Gaza como punição. Cisjordânia já é outra área, né? Cisjordânia. Tudo é Palestina, né? Mas a Palestina está totalmente dividida, a sociedade está inteiramente fragmentada desde 1948. A Cisjordânia e Jerusalém Oriental devem ter mais ou menos 3,5 milhões de habitantes. Então, também foram ocupadas, né? Porque Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental foram ocupadas em 1967, uma ocupação militar dos 22% restantes da Palestina histórica. Mas, assim, só para terminar e explicar um pouquinho Gaza, então o que nós vemos? É que Gaza, então, está sob cerco desumano há cerca de 15 anos, em que nada entra ou sai sem que Israel permita. Não entra alimento, não entra mantimento, nada entra ou sai sem que Israel permita, e desde que foi imposto esse bloqueio, esse cerco, já foram vários bombardeios massivos a Gaza por parte de Israel. Um ano antes, 2005, foram retirados 8 mil colonos israelenses que viviam ali, porque era muito custoso para Israel manter apenas 8 mil colonos naquele local,
retiraram esses 8 mil e então só tem palestino ali. E estão nessa situação, né, de uma verdadeira prisão a céu aberto, verdadeiro gueto. Já tem sofrido vários bombardeios, então houve bombardeios massivos, como 2008, 2009, depois 2012, depois 2014, por 51 dias, depois 2021, e agora numa situação muito, muito brutal. Fora os bombardeios a conta-gotas, que são bombardeios que ninguém vê de algumas horas ou um dia. Isso acontece frequentemente em Gaza. Gaza tem gente que morre de outras formas também, por exemplo, precisa de um tratamento, precisa pedir autorização, porque diante de toda a destruição que já foi feita, não tem os recursos para certos tratamentos lá em Gaza. E às vezes Israel, às vezes não é frequente Israel demorar para dar a permissão, a autorização ou negar essa permissão e as pessoas morrem sem tratamento. Quando foi colocado esse cerco criminoso e desumano, uma liderança sionista chegou a afirmar que a ideia era impor uma dieta forçada aos palestinos de Gaza. E isso, de fato, é o que acontece. Metade das crianças tem quadro de desnutrição crônica, mais da metade das mulheres tem anemia. A situação já era dramática, a ponto de a ONU, em 2015, afirmar que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos. Nós estamos em 2023. E o que acontece, então, é uma situação muito dramática, uma crise humanitária dramática, em que até antes de 7 de outubro, esse pessoal já tinha 4 a 6 horas apenas de energia elétrica, 96% da água contaminada, Israel diminuindo cada vez mais as milhas para pesca, contaminação da terra, e uma situação absolutamente dramática. E agora, a partir de 7 de outubro, um corte absoluto de todos os recursos, água, energia elétrica, combustível, e há 2, 3 dias, inclusive, comunicação. Então, um isolamento muito grande, e o que a gente está assistindo agora é um genocídio. Vale lembrar que a maioria dos moradores, dos habitantes de Gaza, tem menos de 18 anos. A maioria. É uma população muito jovem. E mais de 70% desempregados. 80% vivendo de ajuda humanitária. E agora com as bombas caindo sobre as suas cabeças, em que a opção é morrer de fome ou pela próxima bomba que vai atingir a sua casa. 50% de Gaza já foi destruída nesses ataques. O dado atualizado é que são mais de 8.300 palestinos mortos em pouco mais do que 20 dias, 24 dias, certo? Pouco mais de 20 dias. A maioria, mais da metade, crianças, e mais de 2.000 mulheres. E o genocídio continua e agora praticado por mar, ar e terra, sempre com o suporte do imperialismo dos Estados Unidos destinam bilhões para essa máquina de guerra que é o Estado de Israel, que promove uma colonização contínua em toda a Palestina. Em relação à Cisjordânia, a gente tem inúmeros postos de controle, que são os checkpoints, um controle total da vida palestina, com cada vez anexando mais terras palestinas através dos colonatos, os assentamentos israelenses, estradas exclusivas para colonos, diferenciação de placas e de identidades, um muro do apartheid que divide as terras ao meio e já tem mais de 700 quilômetros de comprimento, 9 metros de altura, vai anexando mais terras férteis, impedindo todos os direitos humanos fundamentais, direito de ir e vir, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, uma situação de um regime de apartheid, uma colonização e limpeza étnica contínuas que avança inclusive em bairros de Jerusalém. Antes do 7 de outubro, Israel já tinha matado 270 palestinos, entre os quais 65 crianças. Estavam acontecendo por parte dos colonos, que aumentam a cada dia, que escrevem morte aos árabes nas paredes, estavam acontecendo verdadeiros pogroms, que são perseguições e ataques em aldeias inteiras. Por exemplo, em Huara e Turmuzaia, na Cisjordânia,
botando fogo nas casas, nos veículos, agredindo os palestinos, e uma provocação também na Mesquita de Al-Aqsa. Vale lembrar que a sociedade palestina, a maioria é muçulmana, assim como no Brasil a maioria é católica, e então uma provocação muito grande, até o direito de expressar a sua reza, a sua liberdade religiosa não é permitido, ataques à Igreja do Sepulcro, onde tem os cristãos também palestinos. Então, toda uma série de ataques, um avanço na limpeza étnica, na colonização. E o que é o povo palestino? Nós somos 13 milhões, metade fora das suas terras, tendo 6 milhões em campos de refugiados nos países árabes, em situação de vulnerabilidade, impedidos do direito legítimo de retornar, garantido pela Resolução 194, de 11 de dezembro de 48 da ONU, mais milhares na diáspora, além da população de Gaza e Cisjordânia. Tem 1,9 milhão de palestinos, 1,9 milhão de palestinos, que são cidadãos árabes israelenses, mas não têm os mesmos direitos, porque Israel, em 2018, inclusive, se declarou por lei um Estado-nação judeu, e esses palestinos, cidadãos árabes israelenses, têm 65 leis racistas contra eles. Tem aldeias beduínas, dezenas de aldeias beduínas, onde hoje é Israel, em que não se chega a nenhum serviço básico. Israel não fornece água, serviços básicos, inclusive não a ordem de residência permanente na sua própria terra. Tem aldeias em que já foram destruídas mais de 200 vezes. E Anistia Internacional, Human Rights Watch e organizações israelenses de direitos humanos, B'Tselem, além de comitês da ONU, reconhecem o regime de apartheid israelense sobre o povo palestino, a que está submetido o povo palestino. Essa é a situação do povo palestino. Então, essa situação mostra que não começou agora, não é uma guerra Hamas-Israel, mas mais um capítulo da limpeza étnica planejada, do genocídio, da Nakba, a catástrofe contínua a que os palestinos estão submetidos, que Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, se sentiu bastante à vontade para partir para a sua solução final nesse genocídio que está colocado e tentar expulsar os palestinos para o deserto do Sinai, que também não é novo, é um plano de alguns anos atrás. Ao mesmo tempo, está acontecendo uma limpeza étnica muito agressiva, mais agressiva ainda, na Cisjordânia. Então, já são mais de 100 mortos, mais de 1.500 feridos, aldeias que são despovoadas por esses pogroms. E, antes de 7 de outubro, tinha 5.200 presos políticos, inclusive 170 crianças, além de mulheres. E é difícil saber os números exatos, porque é uma censura, é uma repressão muito grande, e as organizações palestinas não estão atualizando exatamente os números, mas outro dia eu vi uma notícia, tinha dobrado o número de presos políticos, e temos informações que estão sumindo com alguns presos políticos, sobretudo militantes do Hamas, e que estão sendo torturados barbaramente. Tudo isso mostra que não é uma guerra Hamas-Israel, mas uma guerra unilateral contra o povo palestino que já dura mais de 75 anos. Que agora estamos assistindo esse genocídio em curso, com destruição de hospitais, escolas. Por exemplo, ontem foi bombardeado o Crescente Vermelho palestino, onde há doações dos alimentos. 50 funcionários da UNRWA, a Agência das Nações Unidas, morreram nesses bombardeios. Locais de doação, hospitais, escolas, tudo bombardeado. Casas, veículos, tudo. As pessoas, tudo que se move e o que não se move. A situação, eu estava aqui respirando, Soraya, porque é pesado, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar a conversar sobre esse tema, né, tão delicado, triste aí para o povo palestino. Voltamos já já. Estamos de volta conversando aqui no programa Realidade sobre o importantíssimo e triste tema da questão palestina, e a convidada de hoje é Soraya Mislech,
que é jornalista, também mestre e doutora em estudos árabes. Ela relatou uma boa parte aí do sofrimento intenso que vem sofrendo esse povo palestino. Eu queria trazer para ela uma outra questão. Eu estava vendo agora uma das pesquisas que saiu na CBN, né, em relação, eu não lembro do instituto que foi feito em Israel, sobre que 22% da população aprovava, né, o governo Netanyahu. Então, e também como é que é isso em relação ao Hamas, né? O Hamas fez esse ataque terrorismo terrível, né, matando aí em torno de 1.500 pessoas, e parece que isso foi ainda pior porque agora está vendo de fato um massacre como nunca aconteceu nesse período, e a população, de alguma forma civil, acaba pagando o pato, né? E talvez isso também aumente o próprio sionismo também para a questão dos israelenses no mundo. Aí como é que você vê essa conexão, né? Os governos, esses grupos terroristas, um Estado terrorista, mas a população não necessariamente. Não sei se isso cabe ver também na questão palestina. Então, professor Marcelo, tem uma frase do Malcolm X, né, na luta pelos direitos civis contra ah, em relação aos negros e tal, né, na sua luta por direitos civis, e que ele diz: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Eu acho que essa frase cabe bem aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é que não se deve acreditar em tudo que se ouve. Há uma propaganda de guerra unilateral contra o povo palestino muito intensa. Se a gente vê as mesmas notícias que chegam no Brasil e que viram manchete, estão chegando em outras partes do mundo. Tem algo errado em relação a isso. Isso não é jornalismo. As agências de notícias, que são um oligopólio, alinhadas com o imperialismo dos Estados Unidos, é que estão fornecendo as informações que são produzidas dentro das embaixadas de Israel. Isso é o que está acontecendo. A gente vê aqui no Brasil, vê em outros lugares. Então, nessa insistência de guerra Hamas-Israel. O que aconteceu, na verdade, no 7 de outubro foi uma ação coordenada da resistência palestina. O Hamas é um partido político e que tinha a determinação, e eu recomendo muito que busquem, e saiu até no portal Fórum de Notícias, uma entrevista com uma liderança do Hamas. E ele explica direitinho o que foram. Eu não sou Hamas, eu tenho diferenças políticas com eles, eu estou relatando os fatos. E havia uma determinação na ação coordenada que foi ali posta, diante dessa brutalidade israelense que se acentuava a cada dia, e também os acordos de normalização em curso com os países árabes, com um salto que haveria com a normalização com a Arábia Saudita, uma crise muito grande internacional. Neste cenário, e um esquecimento da questão palestina, um abandono da questão palestina, a cumplicidade internacional histórica há mais de 75 anos, e é por isso que nós chegamos neste ponto. E então foi feita essa ação coordenada, e essa liderança do Hamas explica que havia uma determinação de atingir apenas estações militares. A ação se destinou às estações militares. E tem uma cena muito interessante, que é a da derrubada de parte do cerco criminoso a Gaza. O que ele diz na entrevista? Ele diz, então, que havia essa determinação pelas brigadas de que alcançassem apenas estações militares. Ele também diz que quando se derrubou o cerco desumano, né, mantendo toda uma população de milhões em um gueto, instalou-se o caos. E ele também diz o seguinte, que Israel tem a doutrina Hannibal. O que é a doutrina Hannibal? A doutrina Hannibal é: não permita que faça refém. Isso significa, se tiver que matar os próprios israelenses, para isso mate. Isso é a explicação dele, eu não estou trazendo nenhuma fake news. Tá? O que aconteceu lá ao certo, só quem estava lá pode saber. Mas tem muita propaganda de guerra unilateral contra o povo palestino. O que eu sei e posso afirmar é que é fake news essa história de 40 bebês decapitados, de mulheres estupradas. Isto é fake news.
é o mesmo que as armas de destruição em massa em relação ao Iraque para a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Uma desculpa, uma justificativa para produzir o genocídio que está em curso agora. Muito bem. Vamos colocar aqui, então, agora, o Hamas é a Al-Qaeda? Isso foi, como disse o embaixador de Israel na ONU, o nosso 11 de setembro? Não. De novo, é uma tentativa de atrelar uma coisa à outra para justificar o que está sendo feito agora. O Hamas é um partido político que surgiu em 87, portanto, não existia em 48, na limpeza étnica, no genocídio cometido para a Nakba, a catástrofe palestina em 48. Não existia em 67, em 48 não existiu o LP, que foi fundado em 64. O Hamas não tem, não administra a Cisjordânia, então eu gostaria de perguntar o que justifica o que está acontecendo agora na Cisjordânia. Sobre isso, a autoridade palestina é interessante diferenciar, né? Porque são grupos que, esse grupo que eu acredito, né? A ONU também acredita e todos os governos que são terroristas, o Hamas. Já a autoridade palestina não tem essa mesma visão, né? De atacar, por exemplo, civis e tudo que aconteceu, porque foi muito grave esse ataque, né? Foram mais de 1.500 pessoas mortas, né? E pessoas civis que não tinham nada a ver. Mas a autoridade palestina concorda com esse tipo de ação terrorista ou tem uma outra visão? Até onde se sabe, parece que tem outras visões e orientações políticas. O Hamas, que é mais um grupo mais fundamentalista também, né? Não, professor, o Hamas não é um grupo fundamentalista islâmico. Existe muita confusão. O Hamas ataca civis? Essa é a linha do Hamas? Não, não é. O Hamas há anos está tentando ser aceito. O Hamas tinha, em 87, na sua carta de fundação, queria construir, dizia que buscava a construção de um Estado Islâmico palestino, que nunca foi a Palestina histórica, que dividia os palestinos e que eu, pessoalmente, sou contra e muita gente é contra. A Palestina histórica, onde meu pai nasceu, era um lugar em que judeus, muçulmanos, tinha uma minoria de judeus, palestinos, judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos. Ele sempre dizia isso para mim. Ele falava: filha, a gente nunca perguntou para uma criança: você é judeu, você é muçulmano, você é cristão, com você eu não brinco. Isso era a Palestina histórica, sempre foi. E ele sempre falava: o problema foi o sionismo. Muito bem. Depois o Hamas fez uma série de movimentações apaziguando o seu discurso e a sua política. Tinha uma política externa de buscar conversar com todo mundo. O que o Hamas queria ser era um interlocutor confiável. Então, em 2017, isso vocês podem procurar, ele diz que aceita como princípio a solução de dois estados, sem reconhecer o Estado de Israel, mas como princípio aceitaria até a solução de dois estados, que é naqueles 22% do território histórico da Palestina. Então, pode ter havido algum excesso? Pode, eu não sei, eu não estava lá para dizer. Eu não consigo acreditar nessa propaganda de guerra contra o povo palestino, que está sendo criada para justificar genocídio e limpeza étnica, E essa porque... diferença entre a autoridade palestina, ela parece que tem uma diferença, né, entre o grupo Hamas e a autoridade palestina, que, né, tem outras visões, que talvez alguns até com uma outra dimensão de não violência, tanto assim como você citou também, por exemplo, Malcolm X é uma visão mais de violência, né? Luther King já é uma visão de não violência. E aí dá para essa perspectiva, uns que querem usar como jogando bombas, como fazem mesmo, jogam mísseis em cima de Israel, atacam, e outro que não, que quer outro tipo de negociação, outras ações de não violência, também daria para dizer que na autoridade palestina tem essa visão também, diferente do Hamas, ou, ou não, porque é uma disputa, né? Houve uma disputa entre eles, até de eleição e tudo isso, né? Isso lá atrás, né? Uhum. A autoridade palestina foi criada durante Oslo, tá? Ela é fruto dos acordos de Oslo, que nunca passaram de paz do cemitério. Israel não quer a paz. Israel não quer a paz. Sim. Israel é o opressor, é o colonizador, é o agressor, é quem promove limpeza étnica, é quem promove genocídio, é quem tem um regime de apartheid reconhecido, inclusive, pelas organizações internacionais. O povo Sim. palestino é o povo oprimido, é o povo sob colonização, é o povo que vive em um regime de apartheid, uma ocupação brutal. A autoridade palestina, então, é fruto dos acordos de Oslo, porém foi criada em 93, assinados em 93, entre Israel e a OLP, sob intermediação dos Estados Unidos,
porém criou-se a Autoridade Palestina sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral, inclusive com um desdobramento com cooperação de segurança com Israel. O Oslo dividia a área A sob a administração da Autoridade Palestina, a área B sob a administração da Autoridade Palestina e controle militar israelense, e a área C, mais de 60% do território sob controle israelense, controle total israelense. Essa era a paz gradual que eles diziam que seria justa. Porém, quando eles criam uma autoridade palestina dessa forma como eu descrevi agora, eles estão criando um gerente da ocupação, um ente para gerenciar a ocupação. E, na prática, é o que se vê ali. Tanto é que, nas pesquisas, a autoridade palestina cada vez perde mais a confiança do povo palestino. Porque o que se viu nesses anos todos, desde Oslo, foi que a maioria é muito jovem da população e nunca viveu um único dia de paz. Que se trata de paz dos cemitérios. Eu acho importante dizer que ninguém quer violência, né? Eu acho que é errado atribuir que um grupo quer violência ou outro grupo quer violência. Agora, os palestinos resistem como podem. E isso até a resolução 3743 da ONU garante o direito de resistência sob todos os meios diante de uma ocupação. Isso está colocado. É importante lembrar que a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, foi chamada de terrorista na sua luta por libertação nacional. Os argelinos, na sua luta anticolonial contra a França, foram chamados de terroristas. Nelson Mandela ficou 27 anos preso na sua luta contra o apartheid na África do Sul nos anos 90. Terrorista. Todo mundo que travou, todas as organizações que travaram uma luta anticolonial, terroristas. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que essa ideia de colocar terrorista, 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 bombardear a cabeça das pessoas com isso e colocar um sinal de igual entre a quarta potência bélica do mundo, que é o Estado de Israel, com armas nucleares, e uma ação do Hamas que não tem o mesmo poderio bélico, é o que está justificando o genocídio em curso em Gaza e a limpeza étnica em toda a Palestina ocupada. E nesse último minuto que nós temos, o que poderia ser feito assim, em termos de para tentar ajudar a barrar essa resposta totalmente exagerada agora de Israel, né? Chegar a mais de 8 mil pessoas, né? Quase, né, se diz que pode chegar a mais de 10. Então, professor, eu vi um dado que são 400, 500 mortos por dia em Gaza, entre os quais mais de 100 crianças por dia, famílias inteiras dizimadas. Tem uma cena muito impressionante de famílias que estão trocando os seus filhos em Gaza, suas crianças, estão entre os vizinhos ou entre outros amigos, dizendo: me dá o seu filho e fica com o meu, porque se a bomba cair na minha casa, não morre todo mundo. Isso é muito dramático, isso é muito brutal. O que o povo palestino está pedindo neste momento, vários estão pedindo isso, organizações, enfim, estão pedindo neste momento é o reconhecimento do regime de apartheid. E, a partir daí, que se siga no boicote aos moldes do que foi o boicote ao apartheid na África do Sul, nos anos 90. Esse caminho é o que o povo palestino está pedindo em termos de solidariedade internacional e pedindo que se rompam imediatamente relações com o Estado de Israel, que os governos rompam imediatamente relações com o Estado de Israel, diplomáticas, econômicas e comerciais. Essa é a forma que pode ajudar a garantir os direitos humanos fundamentais do povo palestino desde fora. Sim. E que as pessoas continuem a ir às ruas. Nós temos, felizmente, vendo crescer os judeus antisionistas que estão dizendo não em nosso nome, como a gente viu cenas belíssimas nos Estados Unidos, no Capitólio, na central ferroviária. Essas pessoas estão loucas? Não. Elas não querem ser identificadas com o crime contra a humanidade que está sendo cometido e elas têm a humanidade que todo mundo tem. Então, esses judeus antisionistas são os nossos aliados e dizem não em nosso nome. Agradecendo muito, muito obrigado. Soraya Mislé, que é jornalista, mestre, doutora nos estudos árabes, um grande conhecimento, vem dessa tradição, então tem um conhecimento enorme mesmo. Muito obrigado, obrigado a todos e até a próxima.